Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto, Destruição do Vento. Capítulo 481. Memórias inundaram o cérebro de Shigeki enquanto ele recordava a resposta à pergunta de Kanji. Ele havia se preparado para uma batalha extremamente difícil quando ele e Fujin estavam se movendo em direção a Tanigakuri. Na verdade, ele ficou surpreso quando Fujin afirmou que poderia ajudar a se vingar apenas com os dois, apesar de ver uma parte de sua força. Eles teriam que passar por várias camadas de defesas para chegar a Kanji. Pela primeira vez em sua vida, Shigeki descobriu como era conveniente trabalhar ao lado de um grande mestre Fuinjutsu. O muro ao redor da aldeia está coberto com selos e uma barreira? Não é um problema. Fujin criou um pequeno buraco na barreira que passou despercebido. Ele manipulou livremente os selos na parede e os dois entraram na vila escondida sem nenhum obstáculo. A partir daí, chegar ao palácio de Kanji foi um passeio no parque. Claro, o palácio tinha alguns defensores. Eles eram em sua maioria ninjas da família de Kanji que patrulhavam ocasionalmente. Escusado será dizer que cada um deles foi morto. Seus corpos foram presos às paredes do palácio com suas próprias armas. Graças a Fujin, ninguém mais ouviu nada. Shigeki respondeu, isso não é algo com que você deva se preocupar. Em vez disso, você deveria pensar nos atos nojentos e vis que você e seu filho cometeram todos esses anos. Ele começou a caminhar enquanto dizia, o karma finalmente alcançou vocês. Vou deixar vocês dois sentirem a dor que senti desde aquele maldito dia. Kanji bufou e se preparou para uma batalha. Ele disse, você ficou muito arrogante. Você acha que pode me derrotar? Na verdade, estou feliz que você tenha aparecido aqui. Vou despedaçá-lo com minhas próprias mãos. Kanji não tinha medo de Shigeki. Sua atenção estava voltada para o misterioso ninja mascarado ao lado dele. Se Kanji e Shigeki tivessem lutado há 3 anos, Kanji teria vencido facilmente. Afinal, sua força foi a razão pela qual ele poderia se tornar um ancião em uma aldeia escondida. Mesmo se ele fosse colocado em uma vila importante, ele poderia ser considerado um jounin. Foi uma das principais razões pelas quais Shigeki ouviu Fujin e não tentou se vingar instantaneamente. Mesmo agora, embora Shigeki tivesse ficado muito mais forte, derrotar e matar Kanji ainda levaria algum tempo. A comoção que isso causaria faria com que os outros ninjas da vila corressem até lá. Como resultado, se Shigeki tivesse vindo sozinho, ele teria perdido e sido capturado. Felizmente, ele tinha um aliado muito forte. Kanji e os ninjas médicos começaram a pegar suas armas. No entanto, antes mesmo que Kanji pudesse tirar sua kunai, a mão esquerda de Fujin agarrou sua garganta. Os olhos de Kanji se arregalaram de horror quando ele percebeu. Tão rápido! Quem é ele? E este é o lançamento rápido? Antes que ele pudesse descobrir alguma coisa, Fujin o ergueu e bateu com todo o corpo de Kanji no chão, criando rachaduras no chão. As costas e a coluna de Kanji foram gravemente danificadas devido ao impacto. Ele ainda tentou atacar, mas vários símbolos apareceram em seu corpo. Fujin usou o selo auto-amaldiçoado para contê-lo. Os ninjas médicos e Itsuki ficaram chocados com o desenvolvimento repentino. Eles olharam para Fujin, que estava olhando para eles em vez de prestar atenção em Kanji. Antes que qualquer um deles pudesse reagir, 2 shurikens perfuraram os pescoços dos 2 ninjas médicos. Ambos morreram no local, restando apenas a dupla pai-filho viva. Ao ver seu pai e os 2 ninjas médicos no chão, Itsuki ficou horrorizado. Ele andou para trás enquanto perguntava, quem é você? O terror podia ser ouvido em sua voz. Infelizmente não haveria piedade quando Shigeki piscou atrás dele e o nocauteou. Kanji queria falar, mas não conseguia mover a boca. Fujin também o nocauteou e perguntou, você ainda quer torturá-los? Shigeki assentiu. Fujin disse, tudo bem, carregue seus corpos. Precisamos sair desta vila primeiro, antes que alguém descubra algo estranho. Shigeki assentiu. Ele carregou os 2 enquanto saíam da aldeia tão silenciosamente quanto chegaram. A poucos quilômetros da aldeia, entraram numa gruta. Fujin escreveu alguns selos na caverna, bem como em Kanji e Itsuki disse, ninguém deveria ser capaz de detectar você nesta caverna. Para você. Mas não gaste muito tempo aqui. Encontre aqueles que deseja recrutar e retorne à base dentro de 10 dias. Shigeki assentiu. Antes de Fujin partir, ele se curvou e disse, Shiden, obrigado por me ajudar a me vingar. Estarei para sempre em dívida com você. Fujin continuou se afastando enquanto dizia, não se preocupe com isso. Apenas dê tudo de si para a sociedade Phantom Heaven. É a única coisa que eu pediria de você. Sua figura desapareceu. Shigeki finalmente levantou a cabeça. Ele estava genuinamente grato a Fujin. Sem ele este dia nunca teria chegado. Ele entrou na caverna. Sozinho com os culpados que torturaram e mataram sua família, Shigeki finalmente não conseguiu conter sua raiva. Por quase meio-dia, gritos abomináveis foram ouvidos continuamente na caverna. Felizmente, nenhum dos gritos pôde ser ouvido fora da caverna. Caso contrário, se alguém tropeçasse por perto, ficaria horrorizado. Durante esse tempo, Tanigakuri também não estava calmo. Não demorou muito para descobrir os cadáveres no palácio de Kanji. A aldeia inteira ficou alerta em poucos minutos. Um de seus anciãos estava desaparecido e muitos de seus familiares estavam mortos e presos nas paredes de seu palácio. Imediatamente eles começaram a investigar. Ao mesmo tempo, as outras famílias da aldeia aumentaram várias vezes a sua proteção. Vários ninjas foram vistos circulando pela vila para verificar se alguém estava escondido. Algumas equipes de patrulha também fizeram buscas fora da aldeia. Eles até passaram pela caverna em que Shigeki estava, mas não conseguiram detectar nada de estranho nela. Após 9 horas de tortura ininterrupta, Kanji e seu filho morreram. Shigeki permaneceu na caverna por mais algum tempo, relembrando sua família que ele não conseguiu proteger. Ele chorou, bebeu e ficou um dia na caverna.
Finalmente ele se levantou. Ao sair da caverna, ele murmurou: finalmente consegui justiça para minha família. De agora em diante dedicarei minha vida para ver a sociedade Phantom Heaven atingir seu objetivo. Ele saiu da caverna e começou a se mover em direção ao local dos ninjas desonestos que ele lembrava. 8 dias depois, um grupo de 12 ninjas atravessava o país dos rios. Escusado será dizer que eles estavam sendo liderados por casais Shigeki. Eles chegaram ao vale que foi escolhido para ser a base da Phantom Heaven Society. Enquanto eles estavam na beirada, um deles perguntou: de todos os lugares, você escolheu esse lugar estranho? Será que conseguiremos dormir em paz aqui? Outro acrescentou enquanto ajustava os óculos, ignorando a preocupação de Mitsu. Na verdade, não é uma má ideia. Ninguém vai pensar que alguém construiu uma base aqui. Dito isto, criar uma base segura aqui é muito difícil. Como você conseguiu isso? O próprio Shigeki não sabia a resposta. Ele apenas decidiu confiar em um grande mestre Fuinjutsu e disse: é meu benfeitor quem está construindo uma base aqui, Ayato. Você verá em breve, siga-me. Ele rapidamente se moveu em direção ao local da minibase que Fujin havia decidido. Logo depois de entrarem no vale, Fujin detectou perturbações em seu campo espaço-tempo. Ele olhou na direção deles e pensou: parece que Shigeki voltou. Superestimei a quantidade de tempo que precisaria para construir uma base. Consegui fazer isso em apenas 4 dias. Bem, não é como se fosse uma perda. Eu passei meus dias treinando. Se alguém olhasse no vale, o lugar onde Fujin estava sentado era bastante normal se não tentasse encontrar nenhuma foca. No entanto, a alguns quilômetros de distância, as encostas estavam cobertas por centenas de pequenas crateras. Na verdade, quase todos os animais se afastaram daquele local. Demoraria muito até que ousassem voltar para aquele lugar. Fujin desapareceu da base e também foi em direção à minibase. Com o Jutsu Wind Instantaneous Bore, ele não demorou muito para alcançá-lo. Poucos minutos depois, o grupo de Shigeki chegou ao local onde ficava a minibase. No entanto, confusão apareceu no rosto de Shigeki quando ele parou de se mover. Ayato perguntou: o que aconteceu? Por que você parou? Shigeki respondeu em tom inseguro: a base deveria estar aqui. Todos imediatamente olharam em volta confusos. Depois de alguns segundos, Ayato disse: não há nada aqui. Mitsu suspirou desapontado e perguntou: Shigeki, seu benfeitor não é confiável, ou sua memória piorou nos últimos anos? Shigeki estava confuso. Ele se perguntou: aconteceu alguma coisa com o benfeitor? Por que outro motivo não haveria nada aqui? Devo ir verificar a base principal? Mas não posso levar esses caras para lá. Não há escolha. Terei que pedir que esperem aqui enquanto eu prossigo e verifico. Shigeki estava prestes a sair quando de repente todos sentiram uma intenção assassina. Antes que alguém pudesse reagir, uma voz foi ouvida: eu não me moveria se estivesse no seu lugar. Capítulo 482. Eu não me moveria se estivesse no seu lugar. Todos, exceto Shigeki, que identificou a voz, queriam se mover. No entanto, suas pernas congelaram quando o cenário ao seu redor mudou. Em vez de um vale verdejante, todos estavam cercados por longas lanças que subiam do chão. Se tivessem se movido, teriam sido esfaqueados por várias lanças. Eles rapidamente olharam na direção da voz. Uma grande abertura de caverna apareceu do nada na superfície das encostas. Um homem mascarado estava ao lado dele, encostado na parede. Mitsuo perguntou: qual é o significado disso? Shigeki, nós confiamos em você. Como você pôde nos trair, seu bastardo? Os mesmos pensamentos passaram pela cabeça de todos. Fujin riu e disse: relaxe. Ele não traiu você. Eu só queria testar a nova base. Fujin estalou os dedos. Em um instante, todas as lanças terrestres desmoronaram e caíram no chão. Os ninjas desonestos de Tanigakuri finalmente relaxaram. Ayato perguntou: este é o benfeitor que você mencionou? Ele causou uma grande impressão. Nunca vi um nível tão alto de genjutsu. Nunca senti nada influenciando meu chakra. Fujin disse: isso não é genjutsu. Em vez disso, é fuinjutsu. Isso garantirá que a base esteja segura mesmo quando eu não estiver aqui. A resposta de Fujin o surpreendeu. Nenhum deles jamais tinha visto fuinjutsu dessa forma e em tal grau. Na verdade, alguns deles ainda estavam desconfiados. Fujin disse: de qualquer forma, chega de conversa fiada. Shigeki, são esses que você queria recrutar? Shigeki acenou com a cabeça e disse: consegui encontrar 10 dos 13 que mencionei e encontrei outro amigo que foi banido da aldeia há um ano. Um por um, Shigeki apresentou todos os 11 membros. Os membros cobriram muitas especializações. Havia alguns sensores e um ninja médico decente. No final, ele acrescentou: Mitsu e Ayato eram anteriormente Junins em nossa aldeia. O resto eram Chunins. Fujin os observou adequadamente e disse: tudo bem. Ayato e Mitsu serão capitães. O resto serão agentes de campo. Shigeki percebeu imediatamente: Shiden não acha que eles sejam fortes o suficiente para serem considerados Junins em uma vila importante. Ayato disse: embora tenhamos concordado em nos juntar, Shigeki disse que não obteremos mais informações antes de realmente nos juntarmos a vocês. Gostaríamos de ouvir mais detalhes. Fujin acenou com a cabeça e disse: para ser membro da Phantom Heaven Society, você tem que aceitar o selo fantasma. Isso impedirá que você vaze os segredos sobre a organização ou seus colegas. Também oferece alguns benefícios. Ouvir que um selo seria colocado sobre eles os deixou tensos. Embora Shigeki os tenha impressionado com a vontade fantasma, eles não compartilhavam sua confiança em Fujin. Ayato perguntou: como você pode garantir que não nos prejudicará? Fujin encolheu os ombros e disse: se eu quisesse machucar vocês, todos vocês estariam mortos. Fique. Sem o selo, os membros da sociedade Phantom Heaven ficarão muito vulneráveis a espiões de aldeias escondidas. Não posso arriscar isso. Espero que você entenda. As palavras de Fujin foram muito indiferentes.
Era como se ele não se importasse se eles ficariam ou não. Isso irritou os ninjas de Tanigakuri. Mitsuo perguntou, você não se importa em ajudar os fracos e inocentes? Fujin respondeu, sim, mas não posso forçar os outros a fazê-lo. Afinal, todos desejam que o mundo esteja em paz. No entanto, quantos realmente fazem algo a respeito desse desejo? Se eu tiver que forçar alguém a fazer isso, então ficarei melhor sem tentar. Em um instante, todos se lembraram de repente do que Shigeki lhes havia explicado sobre a vontade fantasma. Eles entenderam porque Fujin estava indiferente. Não que ele não se importasse com o objetivo. Em vez disso, ele não tinha nenhum interesse em forçar ou perseguir alguém para trabalhar para atingir esse objetivo. Seria inútil se ele tivesse que fazer isso e a organização não teria muitas pessoas verdadeiramente dedicadas ao seu objetivo. Todos ficaram quietos. Os 11 ninjas que Shigeki trouxe consigo trocaram olhares. Finalmente Ayato deu um passo à frente e disse, estamos dispostos a nos juntar, mas precisamos de sua ajuda para conseguir justiça para nós, assim como você ajudou Shigeki. Fujin balançou a cabeça e disse, não vou ajudar ninguém a se vingar. Se você se juntar à Phantom Heaven Society, não poderá usar nossos membros para se vingar. Se você fosse sozinho, não poderá levar mais ninguém com você, não importa o quão próximo você esteja. As palavras de Fujin surpreenderam a todos. Considerando que Shigeki apareceu para recrutá-los, eles presumiram que seriam capazes de fazer algumas exigências. Para sua surpresa, Fujin não atendeu a nenhuma exigência. Isso os deixou em uma situação difícil. Eles concordaram com Phantom Will e, portanto, seguiram Shigeki. No entanto, eles estavam mais interessados em como Fujin ajudou Shigeki a se vingar e queriam usar sua ajuda também. Além disso, a vida como ninja desonesto era muito difícil. Se conseguissem um porto seguro onde pudessem ficar juntos e formar uma força forte, então a vida deles seria muito mais fácil. Então, suas intenções não eram totalmente nobres. No entanto, as palavras de Fujin os encurralaram. Felizmente, Fujin acrescentou, claro, se aquele de quem você deseja se vingar fizer algo que prejudique os inocentes, então seria um bom motivo para a sociedade Phantom Heaven agir. No entanto, a sociedade Phantom Heaven só se moverá quando não houver um perigo grave para nós. Afinal, não poderemos ajudar ninguém se estivermos mortos. Se seus alvos se esconderem dentro de Tanigakuri, você não deve esperar vingança tão cedo. Quando você será capaz de se vingar dependerá se o seu alvo é realmente uma escória e quanto esforço você coloca na sociedade Phantom Heaven. As palavras de Fujin finalmente lhes deram esperança. Eles trocaram olhares e disseram ao mesmo tempo, queremos nos juntar à Phantom Heaven Society. Fujin assentiu. Um por um, ele aplicou o selo fantasma em todos. Ele falhou uma vez quando o ninja resistiu inconscientemente, mas foi aplicado na segunda tentativa depois que Fujin explicou. Assim que o selo foi aplicado, Ayato perguntou, Shiden, agora que nos juntamos a você, espero que você possa responder a esta pergunta com sinceridade. Você realmente nos deixaria ir se tivéssemos nos recusado a aceitar o selo fantasma? Fujin riu e respondeu, por que eu iria impedi-lo? Além disso, o que você fará com essa informação? Você sairá e dirá ao mundo que um cara que deveria estar morto e uma pessoa mascarada quer criar uma organização que pretende trazer paz a este mundo? As palavras de Fujin deixaram todos, inclusive Shigeki, sem palavras. Fujin instruiu Shigeki a não mencionar o fato de ter criado organizações semelhantes a qualquer outra pessoa. Então, para todos exceto Shigeki, a Phantom Heaven Society era apenas uma organização de 2 homens. Qual foi o sentido de vazar essa informação? Ayato tossiu e disse, bem, se você tivesse tido sucesso no futuro, poderíamos ter vazado a localização de sua base. Fujin acenou com os braços com desdém e disse, esta é apenas uma mini base. Existem outras 3 bases neste vale. Você seria uma armadilha mortal. Mesmo um grande mestre Fuinjutsu não teria notado a armadilha até que fosse tarde demais. Embora alguns ninjas pudessem sobreviver, vocês definitivamente teriam morrido. Mais uma vez, todos ficaram sem palavras. Não havia necessidade de pensar em quão avançada era essa base. Todos os 12 teriam morrido sem qualquer chance de resistir se Fujin os quisesse mortos. Caramba, eles nem saberiam como morreram. E agora eles aprenderam que Fujin ainda tinha mais 3 bases semelhantes junto com uma base principal que sem dúvida seria muito mais avançada. Sem que eles soubessem, Fujin havia planejado inicialmente apenas uma mini base para servir de cobertura para qualquer espião que se infiltrasse. Porém, ao ver como era fácil criá-lo, criou mais 3. Afinal, quanto mais, melhor. Se Hiruzen estivesse aqui, ele teria entendido o ponto de vista de Fujin. Fujin disse, dito isto, embora eu tenha construído as bases, elas ainda são muito básicas. Vocês precisarão fazer alguma construção. Entrem. Fujin entrou na caverna. Os outros rapidamente o seguiram. Assim que o fizeram, seus olhos se arregalaram. Mitsuo murmurou, eu nunca teria imaginado que haveria algo assim no vale de aparência normal. Na frente deles havia uma base enorme. Embora sua aparência fosse básica já que tudo era esculpido em rochas e não tinha nenhuma decoração, a base em si era extremamente enorme. Eles poderiam facilmente abrigar mais de algumas centenas de pessoas dentro da caverna sem fazer com que parecesse lotada. Enquanto todos observavam, Fujin disse, não há muito mais para ver aqui. Vou deixar vocês cuidarem da decoração e fazer este lugar parecer mais acolhedor e acolhedor. E como você pode usá-los caso alguém de alguma forma descubra a base e consiga entrar à força? Por enquanto, vamos visitar a base principal. Capítulo 483. As palavras de Fujin fizeram com que os 12 membros ficassem entusiasmados. Todos eles sabiam o quão raros eram os grandes mestres Fuinjutsu. Até mesmo as aldeias principais os valorizariam.
Ser capaz de controlar os selos criados por um grande mestre Fuinjutsu foi uma grande honra. Além disso, todos estavam antecipando o quão majestosa seria a base principal. Embora a mini-base parecesse simples, nenhum deles duvidava que ficaria grandiosa quando melhorassem a estética. E com todos os selos de proteção e a localização das bases, eles não precisavam mais se preocupar com alguém tentando caçá-los. Em poucos minutos o grupo chegou ao ponto mais profundo do vale. Shigeki olhou em volta. O lugar parecia exatamente como era quando ele e Fujin foram lá pela primeira vez. Todo mundo estava olhando em volta também. Mitsuo perguntou, então, onde está escondida a base? Fujin fez o selo de mão de confronto e disse, cuidado com os pés. No instante seguinte, o chão sob seus pés desapareceu, surpreendendo todos os 12. Felizmente, eles puderam ver outra camada de solo abaixo deles enquanto caíam e pousavam com segurança nela. Era 25 metros mais profundo do que o terreno onde estavam inicialmente. Shigeki perguntou surpreso, o que foi isso? Fujin respondeu, uma barreira. Olhe para cima. Todos olharam para cima. O céu parecia normal. De repente, uma rede marrom apareceu 25 metros acima deles. Fujin explicou, eu criei uma barreira no topo da base. Como você viu, ela se parece com o solo e permanece consistente com o terreno. Ela também protege contra todas as formas de habilidades sensoriais. Portanto, é impossível para qualquer um sinta qualquer um que esteja escondido nesta base, mesmo que esteja acima dela. Claro, se outro grande mestre Fuinjutsu aparecer aqui, então ele ou ela poderá encontrar a barreira. Preparei algumas rotas de fuga com diversas armadilhas para retardar os inimigos nesse cenário. Vou mostrar a eles mais tarde. Todos ficaram maravilhados. Eles realmente ficaram sem palavras. Mitsuo murmurou, mesmo a nossa aldeia não está tão bem protegida. Ayato acrescentou, sim. Esta é realmente uma base escondida. Se alguém nos encontrar aqui, isso significa apenas que até os deuses nos querem mortos. Shigeki estava mais focado na defesa da base, pois seria o líder na ausência de Fujin. Ele perguntou, Shiden, quão forte é essa barreira? Fujin respondeu, não muito forte. Embora animais e humanos normais não sejam capazes de fazer nada com isso, alguns jutsus de nível A destruirão facilmente a barreira. O mesmo acontecerá com um bombardeio de jutsus de classificação inferior ou mesmo de etiquetas explosivas. Claro, isso ocorre em circunstâncias normais. Se vocês fornecerem chakra para ele, então será apenas um pouco mais fraco que a formação das 4 chamas violetas. Nesse caso, ele só será destruído quando você ficar sem chakra. Embora seja mais fraca que a formação 4 chamas violetas, é mais prática para a nossa base. Até 8 pessoas podem fornecer chakra para a barreira e todas as 8 terão que ficar sem chakra para que a barreira entre em colapso, ao contrário da formação 4 chamas violetas. Além disso, as pessoas que fornecem chakra à barreira podem ser trocadas por outras dentro da base. Então, se nosso tamanho crescer o suficiente, apenas algo como uma bomba da besta com cauda ou um ataque de um grande exército ninja iria quebrá-lo. Dito isto, depois de fornecer chakra à barreira, qualquer sensor decente será capaz de detectar a barreira. Portanto, não faça isso a menos que estejamos sob ataque. A outra coisa que você precisa ter em mente. A rede marrom 25 metros acima de nós indica que a barreira está ativa. Se a rede marrom não existir, significa que a barreira está desligada. Os ex-ninjas de Tanigakuri apenas trocaram olhares impotentes. Eles nem sabiam o que dizer. Por um momento, eles não puderam deixar de pensar. Tal nível de preparação. É como se ele estivesse se preparando para enfrentar todas as 5 principais aldeias deste vale. Fujin ignorou seus olhares e acrescentou. A barreira circunda a base também por todos os outros lados. Ela termina a 100 metros abaixo do solo daqui, envolvendo completamente a base. Caminhos. Neste terreno, mas será restringido em termos de altura pela barreira acima de nós. Alternativamente, você pode cavar e esculpir edifícios e casas no solo, mas preste atenção à ventilação. Já fiz isso para o prédio oficial, a academia, a biblioteca, as instalações de treinamento, o centro de meditação e os alojamentos. Além da biblioteca e do centro de meditação, você pode fazer alterações no restante. Fique à vontade para conferir a base o quanto quiser. Encontre-me na biblioteca em meia hora. Fujin podia sentir que todos eles estavam sobrecarregados pela base. Como resultado, ele decidiu dar-lhes algum tempo para esfriarem. Mesmo sendo ninjas maduros e endurecidos, era óbvio para eles ficarem surpresos ao ver um nível tão alto de Fuinjutsu. Foi ainda mais para Shigeki, que sabia o quão árido o lugar era há apenas 10 dias. Ayato olhou para Shigeki e perguntou, Shigeki, como você conheceu esse cara? Sua pergunta tirou Shigeki de seus pensamentos. Ele olhou para ele e respondeu, tive sorte. Quando estava fugindo dos ninjas que Kanji enviou, encontrei-o. Caso contrário, já estaria morto há muito tempo. Ayato pensou por alguns segundos e respondeu com um suspiro. Você teve muita sorte. Quando você se aproximou de nós, senti que você tinha enlouquecido. A única razão pela qual concordei em ir com você foi porque Kanji foi morto. No entanto, com sendo um especialista nos apoiando, o objetivo do qual você falou não é apenas uma palestra. No mínimo, deveríamos ser capazes de manter a paz na Terra dos Rios quando não houver grandes guerras ninja acontecendo. Dito isto, seria impossível ir além deste país. Todos os nossos vizinhos têm exércitos e líderes muito fortes. Shigeki assentiu. O país dos rios era cercado pelo país do vento ao oeste, pelo país do fogo ao leste, pelo país da chuva ao norte e por um mar ao sul. Suas respectivas aldeias ocultas estavam em um nível totalmente diferente quando comparadas a Tanigakuri. No entanto, Shigeki não estava preocupado ao pensar, esta não é a única base. Shiden disse que criou várias outras bases semelhantes. Portanto, a nossa responsabilidade deveria limitar-se apenas a este país. Tenho certeza de que ele também tem planos para os demais países.
Infelizmente para Shigeki, ele nunca saberia o quanto Shiden mentiu para ele. Dito isto, da perspectiva de Fujin, a situação não era tão restrita. Assim que Nagato e Konan caíssem, o país da chuva não seria mais tão forte como era desde que Anzo subiu ao poder. Se Fujin desenvolvesse alguma intenção de expandir a sociedade Phantom Heaven no futuro e torná-la uma força formidável, então ele poderia expandir para o norte sem parar, criando bases na Terra da Chuva, na Terra da Grama e finalmente na Terra da Cachoeira, que teriam perdido seu único Jinchuriki até então. Se isso acontecesse, então a sociedade Phantom Heaven ficaria diretamente entre o país do fogo e as terras do vento e da terra, tornando-se a nova mas oculta zona tampão. É claro que Fujin precisaria criar outra organização semelhante para criar bases nos países entre o país do fogo e o país do relâmpago para espalhar ainda mais sua influência e potencialmente levantar uma força maior do que qualquer uma das 5 aldeias principais. Dito isto, era um assunto para o futuro. Por enquanto, a atenção de Fujin estava focada apenas nos eventos que antecederam a Quarta Grande Guerra Ninja. Até que a ameaça de Kaguya fosse resolvida, ele não via sentido em fazer planos para o futuro. O grupo passou algum tempo olhando ao redor da base. Era muito maior que a mini-base, pois cobria todo o plano na camada mais profunda do vale. A academia que Fujin construiu poderia acomodar mais de 1000 alunos. Os alojamentos eram ainda maiores. As instalações de treinamento foram inspiradas nas instalações de treinamento da Anbu, embora não houvesse salas de treinamento elementar. Como tal, a base não teria problemas em albergar perto de 10.000 pessoas se fosse bem gerida. A única desvantagem real era que não havia muito espaço para coisas que precisariam de muito espaço. Por exemplo, não havia campos de treinamento dentro da base. No entanto, isso não era um grande problema, já que todo o vale fora da base poderia ser usado como campo de treinamento. Outra questão era que não havia terras agrícolas. Embora isso não fosse um problema por enquanto, graças à vida selvagem do vale, os alimentos precisariam ser comprados em grandes quantidades quando a população dentro da base aumentasse. Isso poderia levantar algumas suspeitas. Felizmente, havia água potável em abundância no vale. Depois de olhar ao redor da base por um tempo e fazer alguns planos sobre futuras renovações e estéticas, os 12 membros do Phantom caminharam em direção à biblioteca, onde Fujin os esperava. Assim que todos chegaram, Fujin olhou para todos e disse: "Agora vou explicar a vocês meus planos para esta base e o que vocês precisam fazer." Capítulo 484. Todos ficaram sérios ao ouvir as palavras de Fujin. Ao mesmo tempo, eles também estavam curiosos. Fujin explicou: "Como eu disse a Shigeki, não ficarei aqui com frequência. Na minha ausência, Shigeki será o líder aqui. Como tal, o resto de vocês precisa seguir as instruções dele." Ninguém se opôs. Eles estavam bastante familiarizados com Shigeki e não tiveram problemas em trabalhar com ele. Na verdade, eles preferiram trabalhar com uma pessoa desconhecida como Fujin. Fujin continuou: "Quando eu sair, você terá que se concentrar em 4 tarefas. A primeira é obviamente tornar esta base e as mini-bases mais hospitaleiras. Visite aldeias e cidades próximas para comprar o que precisar. Apenas certifique-se de esconder sua identidade e não deixe ninguém rastreá-lo." Shigeki perguntou: "Você nos fornecerá apoio monetário? Embora tenhamos algum dinheiro, duvido que algum de nós tenha o suficiente para realizar um projeto tão grande." Os outros concordaram com Shigeki. Embora cada um deles tivesse algum dinheiro por serem ninjas desonestos e caçadores de recompensas, nenhum era muito rico. Para alívio deles, Fujin assentiu e jogou um pergaminho para Shigeki. Ele disse: "Este pergaminho tem mais de 41 milhões de ryu. Eu havia conseguido 25 milhões de ryu inicialmente. No entanto, conheci alguns bandidos e ninjas desonestos que estavam dispostos a doar para nossa justa causa. Todos tinham uma expressão estranha em seus rostos. Todos eles entenderam o que doar implicava." Fujin colocou mais alguns pergaminhos na mesa rochosa em que estava encostado e disse: "Esses pergaminhos contêm armas que aquelas almas gentis doaram. Uma rede de informações. Escusado será dizer que esses informantes não serão membros do Phantom Heaven. Portanto, não há necessidade de explicar nossos objetivos ou dar-lhes muitas informações. Basta pagá-los e tratá-los como funcionários. Guarde-os ou substitua-os com base na sua utilidade. Você pode usar civis ou ninjas desonestos que tenham uma boa reputação para esse propósito. Se algum ninja desonesto compartilhar nossos valores e objetivos, poderemos recrutá-lo no futuro. Você poderia se dividir em equipes para realizar essas 2 tarefas ao mesmo tempo. Você pode começar com a terceira tarefa somente depois que as 2 primeiras forem concluídas." Shigeki interrompeu Fujin e perguntou: "Shiden, quais áreas nossa rede de informações deve cobrir?" Fujin respondeu: "Todos os lugares, exceto as aldeias ocultas. Não podemos ficar de olho neles sem atrair uma forte reação. Então deixe-os em paz." As palavras de Fujin surpreenderam a todos. Shigeki disse: "Mas estamos cercados por países fortes. Não seremos capazes de fazer nada em seu território, mesmo que algo aconteça." Fujin acenou com a cabeça e disse: "Sim, não seremos. Mas isso não significa que devemos ficar alheios às atrocidades que acontecem lá. Nossa rede de informações cobrirá o mundo inteiro. Acredito que nossos esforços terão muito sucesso em A Terra dos Rios. Pode nos fazer sentir contentes e satisfeitos. No entanto, a informação sobre as atrocidades que acontecem no resto do mundo é o que precisamos para nos lembrar que ainda há muito mais que precisamos de fazer. Precisamos saber o que mais está acontecendo no mundo para nos dar a motivação para nos tornarmos fortes o suficiente para que um dia possamos fazer a diferença também para essas pessoas indefesas." O pequeno discurso motivacional de Fujin imediatamente os inspirou e motivou. Nenhum deles havia pensado desse ângulo. Na verdade, eles ficariam extremamente satisfeitos desde que fizessem da Terra dos Rios um lugar seguro. Ayato olhou para Fujin incrédulo e pensou: "Não posso acreditar que exista uma pessoa tão gentil.
Com suas capacidades, ele pode facilmente viver uma vida pacífica em qualquer lugar que quiser e ainda assim ele quer fazer muito. Assim como Hayato, o resto deles também foi tocado. Fujin ficou satisfeito com a reação deles. Ele continuou: a terceira tarefa é usar essas informações para resgatar as pessoas que estão sendo atacadas por bandidos ou ninjas desonestos. Sejam aqueles que temos certeza de concluir sem qualquer perda. Como disse anteriormente, precisamos permanecer vivos para fazer um bom trabalho. De qualquer forma, se você conseguir matar os bandidos ou ninjas desonestos, você confiscará seu dinheiro e armas. O que você confiscar deve ser entregue a Shigeki, que cuidará das finanças. O dinheiro será usado para as nossas operações ou para ajudar as pessoas afetadas a reconstruir as suas aldeias e casas. Durante essas missões de resgate, se você encontrar alguma criança órfã e com talento para se tornar um ninja, você dará a ela a oportunidade de ingressar na Phantom Heaven Society. Se algum pai quiser enviar seus filhos com talento para se tornarem ninjas para nós, você também pode aceitá-los. No entanto, deixe os pais e as crianças saberem que talvez nunca mais se vejam. Se eles ainda concordarem, só então aceite-os. Sua quarta e última tarefa é orientar essas crianças. Crie-os para se tornarem ninjas esplêndidos no futuro que acreditam na vontade fantasma. Embora tenhamos boas intenções, mudar o destino do mundo não seria possível em apenas 1 ou 2 gerações. Eles terão um papel muito maior a desempenhar em comparação com nós. Claro, já que você vai ensinar as crianças, recrute apenas quantas crianças você puder treinar adequadamente e com as quais possa se relacionar. Se você recrutar muitos, não apenas vocês ficarão exaustos, mas as crianças também se sentirão abandonadas. Eu não quero ver isso acontecendo. Isso está entendido? Todos começaram a pensar. Depois de algum tempo, Mitsuo perguntou: mas se fizermos isso, não estaremos fazendo exatamente o trabalho que as aldeias ocultas fazem? A única diferença é que, em vez de sermos pagos, fazemos isso de graça e ajudamos a todos. Fujin respondeu: em certo sentido, mas não exatamente. Na verdade, cada aldeia escondida tem o poder de eliminar todos os bandidos e a maioria dos ninjas desonestos em seu país. Eles simplesmente não fazem porque esses bandidos trazem empregos para seus ninjas e ajudar a administrar a economia das aldeias ninjas. Afinal, quem contratará ninjas se o mundo estiver em paz? Não precisamos pensar sobre isso. Assim que nossa força crescer, estaremos varrendo todos os bandidos e ninjas desonestos deste país. O que faremos depois disso dependerá de como Tanigakuri reagirá quando não receber muitos pedidos de missão. As palavras de Fujin forçaram todos a pensar. De repente, todos compreenderam as implicações da criação de tal organização. Eles imediatamente perceberam como Tanigakuri reagiria se de repente parassem de receber pedidos de missão. A aldeia deixaria de receber financiamento em breve se isso acontecesse. Como resultado, os interesses de todas as forças da aldeia seriam prejudicados. Eles começariam imediatamente a investigar a razão por trás de tais acontecimentos. Eles podem até recorrer à criação de grupos de bandidos falsos e ninjas desonestos para criar problemas e conseguir missões. Isso poderia colocá-los em conflito direto com a sociedade Phantom Heaven. Todos assentiram solenemente. Eles entenderam que poderiam ter que entrar em conflito com a poderosa vila oculta no futuro. No entanto, também houve uma sensação de excitação, pois todos, exceto Shigeki, tinham alguém de Tanigakuri que queriam matar. O que nenhum deles viu foi que tal desenvolvimento poderia levar outras aldeias escondidas a ficarem cautelosas devido a tal desenvolvimento. Eles podem ajudar Tanigakuri a eliminar a sociedade Phantom Heaven. Apenas Fujin viu esta ameaça, mas ele não estava preocupado, pois era altamente improvável que a sociedade Phantom Heaven se tornasse tão forte tão cedo. Shigeki acenou com a cabeça e disse: tudo bem, nós entendemos. Faremos o melhor que pudermos enquanto nos mantemos seguros. Fujin acenou com a cabeça e disse: ótimo. Agora explicarei meus planos sobre como criar e orientar as crianças que recrutamos. Algum de vocês tem alguma experiência em orientar crianças pequenas? Todos trocaram olhares. Depois de um minuto, um cara disse: nenhum de nós ensinou na academia. No entanto, todos nós temos alguma experiência em orientar genins. Fujin acenou com a cabeça e disse: tudo bem. Mas orientar genins e orientar crianças não treinadas são completamente diferentes. Eu criei planos de treinamento e os anotei em pergaminhos que deixarei com Shigeki para você consultar no futuro. Por enquanto, faça você mesmo confortável. Levará algum tempo para explicar tudo. Todos se sentaram em assentos feitos de pedras também. Fujin explicou todos os seus planos sobre como treinar as crianças. O plano era bastante semelhante ao modo como as crianças eram criadas na academia de Konoha, mas com algumas mudanças. Para começar, o foco estava fortemente voltado para habilidades práticas e de combate em vez de teoria. O plano foi criado com o objetivo de tornar cada aluno dedicado tão forte quanto um Chunin antes de completar 12 anos. Ao contrário de Konoha, que implementou apenas uma parte das recomendações de Fujin, Fujin pretendia implementar tudo aqui desde o início. A academia dentro deste vale remoto seria a primeira em todo o mundo ninja a ter clubes e oferecer especializações a todos os alunos, apesar de serem os mais jovens e terem acesso a menor quantidade de recursos. Capítulo 485. Depois de explicar todos os detalhes sobre como criar os filhos, Fujin acrescentou: os 2 lugares que eu disse que você não deveria tentar modificar são esta biblioteca e o centro de meditação. Inscreve vários selos no centro de meditação, tornando a meditação muito mais eficaz que o normal. Você fará com que eles pratiquem o exercício de concentração de folhas na sala de meditação. Vocês também podem usá-lo para a meditação. Quanto a esta biblioteca, guardei centenas de pergaminhos aqui para ajudar as crianças. Eles cobrem quase todos os campos que um aluno precisa. Haverá também algumas coisas que você pode achar úteis. Mais uma vez, todos ficaram surpresos.
Construir uma biblioteca que abrangesse todos os aspectos e pudesse até ajudar os ninjas veteranos. Isso implicava que ou a pessoa que construiu a biblioteca era incrivelmente experiente, ou que havia roubado os pergaminhos da biblioteca de uma vila escondida. Escusado será dizer que Fujin copiou a maior parte das informações da biblioteca de Konoha. Dito isto, ele foi extremamente cuidadoso com isso. Ele copiou apenas uma pequena quantidade de pergaminhos e se concentrou nos jutsus que eram comumente usados em todas as grandes aldeias para garantir que nenhuma suspeita seria lançada sobre ele e nenhum membro seria capaz de adivinhar de onde ele veio. Ele não copiou nenhum jutsu usado apenas pelos ninjas de Konoha. O lugar onde Fujin e os demais estavam sentados era apenas o saguão. Havia várias portas ao redor. Além disso, havia uma escada que dava acesso aos pisos subterrâneos. Fujin apontou para as portas uma por uma e disse: esta sala tem uma série de pergaminhos de jutsu de nível E. Abrange todos os elementos. Esta sala possui jutsus de nível D. Esta sala contém informações básicas sobre outros campos, como Fuinjutsu sensor, ninjutsu médico e algumas outras coisas básicas. Dito isto, não consegui muitos pergaminhos sobre ninjutsu médico. Ayato, como você é um curador, você terá a tarefa de analisar as informações disponíveis e adicionar mais se puder. Ayato acenou com a cabeça e disse: deixe comigo. Fujin continuou: quanto à última sala, ela está vazia por enquanto. Todos, incluindo os alunos que você recrutar, podem acessar qualquer pergaminho neste andar. O primeiro andar subterrâneo possui vários jutsus de nível C e pode ser acessado por agentes de campo. O segundo andar subterrâneo possui vários jutsus de nível B e pode ser acessado por capitães. Acima das fileiras de capitão estão os comandantes e acima deles estão as elites especiais. Os comandantes podem acessar o terceiro andar subterrâneo, que atualmente possui poucos jutsus de nível A. Elites especiais podem acessar o último andar subterrâneo, que deveria ter classificação S. Técnicas proibidas, mas está vazio no momento. Embora eu não esteja aqui para monitorar a biblioteca, inscreve vários selos que irão monitorar quem usa quais andares. Espero que nenhum de vocês ou aqueles que recrutam quebrem essas regras. Dito isto, não há necessidade de ser extremamente rigoroso com isso. Por exemplo, se um capitão sente que um determinado jutsu de classificação B será extremamente útil para um agente de campo, então ele pode ensinar-lhe o jutsu ou pedir a Shigeki que lhe permita ler aquele pergaminho. Da mesma forma, os alunos que demonstram excelente talento podem ser recompensados com uma visita ao primeiro andar subterrâneo para selecionar um jutsu ou os professores podem dar-lhes diretamente os jutsus que podem ajudá-los a se tornarem muito mais fortes. O mesmo se aplica a todas as categorias. Outro aspecto importante é que sozinho não consigo preencher completamente esta biblioteca. Então, se algum de vocês conhece um jutsu que não está nesta biblioteca, você pode criar pergaminhos adequados para ele e adicioná-los à biblioteca. Por exemplo, tenho certeza que o número de jutsus de água nesta biblioteca será muito inferior ao que você teve acesso em Tanigakuri. Então, você poderia adicionar aqueles jutsus de água na biblioteca. Isso nos ajudaria a melhorar lentamente a biblioteca e torná-la tão boa quanto as das principais aldeias ninja. Todos refletiram sobre as palavras de Fujin. Depois de algum tempo, todos a sentiram satisfeitos, um por um. Mesmo que Fujin tivesse acesso restrito dependendo dos ranks, ele ainda fornecia a todos acesso a vários jutsus. Eles só precisavam ver se havia algum jutsu que pudesse ser útil para eles. Sem mencionar que Fujin ainda havia deixado um caminho para eles terem acesso a jutsus de nível superior. Por assim dizer, todos eles estavam obtendo muitos benefícios de Fujin sem terem contribuído com nada. Fujin sabia disso. Seu plano inicial era introduzir um sistema de pontos de contribuição e só conceder os benefícios quando um membro contribuísse para o crescimento da Phantom Heaven Society. Infelizmente, criar tal sistema foi uma tarefa extremamente difícil. Ainda mais difícil foi garantir que o sistema fosse implementado adequadamente. Sem ele pessoalmente cuidando disso, o sistema não teria funcionado corretamente e poderia ter criado discórdia entre os membros. Como resultado, Fujin decidiu abandonar a ideia e deu os benefícios diretamente. Claro, não foi sem seus pontos positivos. Isso ajudaria os membros a ficarem mais fortes em uma velocidade mais rápida, e poderia até torná-los mais leais a Fujin, considerando quão altruísta ele tinha sido com eles. Por outro lado, havia o risco de ficarem mais gananciosos e tentarem exigir mais de Fujin mais tarde. Foi por isso que Fujin não aceitou nenhuma exigência de vingança. Depois de algum tempo, Mitsuo perguntou: como podemos subir na hierarquia? Fujin explicou: apenas fique mais forte. Shigeki será responsável pelas promoções de agente de campo e capitão. As promoções de comandante e elites especiais serão entregues apenas por mim. Shigeki pode explicar os detalhes mais tarde. Mitsuo assentiu. Os outros fizeram mais algumas perguntas que foram resolvidas por Fujin. Depois que todas as dúvidas foram resolvidas, Fujin ficou ocupado explicando como eles poderiam utilizar os selos e barreiras que ele havia deixado nas bases. Ele primeiro mostrou-lhes como fornecer seu chakra à barreira para fortalecê-la caso houvesse um ataque à base. Ele ensinou Shigeki como ativar e desativar a barreira da base principal. Ele passou o dia restante explicando-lhes sobre outros arranjos que havia deixado na base principal. No dia seguinte, fez o mesmo com as 4 mini-bases. Ele também forneceu a Shigeki vários pergaminhos com instruções caso eles esquecessem algum detalhe. Finalmente, era a hora de partir. Fujin passou 12 dias na Terra dos Rios. Somando os 2 dias que passou completando suas missões, ele esteve fora de Konoha por 2 semanas. Fujin disse: vou me despedir agora. Shigeki, deixarei esta base em suas mãos capazes. Mais uma vez, se você resgatar ou recrutar alguém, lembre-se de mostrar a eles apenas uma das mini-bases. Eles só serão permitidos na base principal após a aplicação do selo fantasma. Shigeki acenou com a cabeça e disse: não se preocupe, eu me lembro.
Posso saber quando você voltará? A última vez que Fujin lhe pediu para esperar, ele teve que esperar quase 3 anos. Ele esperava que Fujin não repetisse a mesma coisa. Fujin percebeu sua preocupação e respondeu, não posso dizer com certeza. Se a sorte for boa, dentro de 2 meses. Na pior das hipóteses, irei visitá-lo em cerca de 4 meses. Shigeki acenou com a cabeça e disse, tudo bem, cuidarei bem desta base até então. Fujin assentiu. Ele disse, ao contrário da última vez, não vou deixá-lo sem nenhum meio de comunicação. Aqui, leve isto. Fujin entregou a Shigeki várias etiquetas com cores diferentes e disse, essas etiquetas podem ser usadas para transmitir certas mensagens para mim. Das minibases. A azul indicará que uma das minibases atingiu a capacidade total e você começará a usar uma segunda minibase. A dourada indicará que você está enfrentando problemas financeiros. A roxa indicará que há uma discussão entre os membros da Phantom Heaven Society que você não consegue resolver. O laranja transmitirá que a Phantom Heaven Society está enfrentando perigo enquanto opera do lado de fora. O vermelho transmitirá que as minibases estão sob ataque. E o preto alguém transmitirá que a própria base principal está sob ataque. Shigeki entendeu imediatamente a importância das etiquetas. Ele não entendia como Fujin os criou, mas não se debruçou muito sobre isso. Afinal, Fujin foi o único grande mestre com quem ele interagiu. As tags foram feitas com um princípio semelhante ao tag que Fujin havia criado anteriormente, que enviava uma mensagem explodindo em chamas. Só que desta vez, em vez de queimar a etiqueta correlacionada, apenas liberaria um pouco de energia para Fujin detectar e formar um símbolo para indicar que a etiqueta correspondente havia sido ativada. Fujin ficou satisfeito com sua resposta. Ele disse, boa sorte. Na frente dos 12 membros da Phantom Heaven Society, Fujin desapareceu. Uma expressão de surpresa apareceu em seus rostos. Mitsuo perguntou, aquilo também era Fuinjutsu? Shigeki balançou a cabeça e disse, não. Sua velocidade é sobrenatural. Nunca vi ninguém se mover tão rápido quanto ele. Os outros ficaram surpresos ao ver que era pura velocidade. Isso tornou a impressão de Fujin ainda mais forte. Decidiram descansar um pouco antes de iniciar o que seria uma tarefa bastante árdua. Quanto a Fujin, ele se virou e olhou para o vale ao sair. Um pensamento apareceu em sua mente. Embora eu inicialmente tivesse planejado criar uma base aqui, este vale é talvez minha melhor zona de matança. O número de marcas do deus do trovão voador que deixei lá é provavelmente maior que o número de selos em minha casa. Assim que meu alcance de teletransporte aumentar para cerca de 15 quilômetros, posso solar qualquer exército que se atreva a entrar aqui. Claro, isso também pode revelar minha identidade. Oh bem, eu me pergunto se algum dia usaria esta zona de matança. Capítulo 486. Como sua missão deveria ser perto do País da Grama. Fujin teve que voltar para aquele local e depois voltar para Konoha para evitar qualquer suspeita caso algo acontecesse naquela rota. Desta vez, ele viajou dentro da Terra dos Rios e mudou-se para o norte enquanto deixava seu deus voador do trovão em intervalos regulares. Enquanto se dirigia para a Terra dos Rios, ele fez o mesmo no lado oposto da fronteira. Enquanto se movia, ele sentia alguns ninjas de vez em quando, mas os ignorava. Sua mente ainda estava ocupada pensando se ele havia perdido algum detalhe importante durante a construção da sociedade Phantom Heaven e se poderia fazer algo mais para fortalecê-la. Depois de algum tempo ele concluiu, não consigo pensar em nada que tenha perdido. Tudo agora vai depender da sinceridade daqueles que recrutei. Se eles decidirem relaxar, há pouco que eu possa fazer. Dito isto, Shigeki foi bastante afetado pela vontade fantasma. Esperançosamente esse problema não ocorrerá. Se houver maçãs podres, precisarei bolar um esquema para eliminá-las. A única deficiência que Phantom Heaven terá é a falta de combatentes de alto nível. Shigeki deve atingir o nível Elite Jounin em breve, mesmo que seus níveis de chakra não sejam suficientemente altos. Porém, além dele, outros nem sequer se qualificam para serem chamados de Jounins. Sem mencionar que mesmo quando Shigeki se tornar um Elite Jounin, ele será um dos mais fracos. Não há muito que eu possa pensar para melhorar sua força depois que ele domina os jutsus de dano de pressão e lâminas de vento sem dar a ele nenhum jutsu classificado. Acho que vou dar a ele o livro Ice Kekkei Genkai que recebi da Terra do Gelo. Se ele conseguir fundir completamente os elementos vento e água, então sua força aumentará imensamente. Embora ele ainda possa não alcançar o Rank S, defender-se do Rank S mais fraco, como Kitsushi ou talvez até mesmo Darui, não deveria ser um grande problema. Infelizmente, dominar um Kekkei Genkai é extremamente difícil. Todas as informações do livro são sobre tentativas fracassadas. Portanto, esse método tem uma chance muito baixa. Devo tentar recrutar um Elite Jounin desonesto para aumentar os combatentes de alto nível? Mas quem? Não havia muitos Elite Jounins desonestos. Os que existiam foram quase todos recrutados para Akatsuki. O pior é que a maioria deles já havia morrido. Escusado será dizer que Kakuzu foi quem mais matou. Fujin analisou. Os únicos em que consigo pensar são os Abusa, Raiga e o Jinchuriki de 6 caudas, o Takata. Infelizmente, todos eles são bastante difíceis de lidar. Talvez eu consiga convencer o Takata, mas a Akatsuki está caçando os Jinchurikis. Poderia expor diretamente a base no futuro. É muito arriscado. No entanto, as personalidades de Zabuza e Raiga não combinam com a Phantom Heaven Society. Sem falar que o objetivo de Zabuza ainda é Kirigakuri. Se eu os recrutar, isso poderá resultar em um conflito dentro da sociedade. Sem que eu esteja lá para gerenciá-los, será muito arriscado, a menos que eu consiga criar uma segunda organização com uma moral adequada. No entanto, um sorriso amargo apareceu por trás da máscara de Fujin.
Foi muito trabalho. Ele teve que passar longas horas e dezenas de clones das sombras destruindo seus cérebros para chegar a todos os arranjos para a sociedade Phantom Heaven. Fazer algo que poderia ser ainda mais complicado levaria muito tempo. Fujin soltou um suspiro e decidiu, dane-se. Não faz sentido gastar tanto tempo em uma organização. Mesmo na sociedade Phantom Heaven, minha interferência deve ser mínima. Neste mundo, a única coisa que mais importa é a força que você tem. Se eu me tornasse tão forte quanto a Shirama ou Madara, ou melhor ainda, o sábio dos 6 caminhos, faria diferença se eu tivesse 10 ninjas sob mim ou 10 milhões. Não posso dedicar mais tempo à organização do que já tenho. Desde que reúna informações suficientes, ficarei satisfeito. Se acontecer de eu encontrar algum ninja talentoso ou alguém com uma Kekkei Genkai ou uma técnica secreta que vale a pena recrutar, então eu os recrutarei. Além disso, minha contribuição para a sociedade Phantom Heaven será limitada a finanças, jutsus e um pouco de gerenciamento. Tendo tomado sua decisão, Fujin começou a mudar livremente sua aparência para decidir como seria sua terceira identidade, qual deveria ser seu nome, que máscara deveria usar, sua história por trás e assim por diante. Ao contrário das suas organizações, esta identidade era muito mais crucial para Fujin. Seria o que ele usaria para causar estragos no mundo ninja. Depois de algum tempo, Fujin finalmente decidiu seu disfarce. Ele usava uma máscara de demônio pintada em vermelho e preto. Sua constituição era magra, mas bastante alta, com quase 2,10 metros. Estava escondido atrás de um longo manto preto no qual Fujin pretendia inscrever centenas de selos para ajudar na batalha. Assim como Shiden, essa identidade também não usava bandana. Depois de decidir sobre a aparência, Fujin pensou, que nome devo dar a esse item? Fujin parou de repente e saltou para trás. Vários shurikens choveram em seu local anterior. Fujin olhou para frente e 4 ninjas apareceram contra ele. Ele se perguntou, que diabos? Eu os ignorei e eles ainda vieram encontrar problemas comigo? Além disso, o que os ninjas de Amegakuri querem no país dos rios? Ainda estou bastante longe da Terra das Chuvas. Fujin ficou realmente surpreso. Ele não esperava que alguém o atacasse sem qualquer provocação. Ainda mais surpreendente foi o fato de os atacantes serem de Amegakuri e não de Tanigakuri. O líder entre os 4 ninjas de Amegakuri instruiu com autoridade, tire sua máscara. Fujin perguntou em tom de provocação. Claro, e o que mais? Devo escrever minha autobiografia também? A voz de Fujin era incrivelmente profunda. Era a voz que ele usaria com sua terceira identidade. Ele pensou, bem, embora eu não esperasse uma briga, esses 4 não são muito fracos. O ninja líder deve ser um Jounin, enquanto os outros 3 estão próximos do nível Elite Chunin, embora possam ser Junins em Ami. Deve ser bom para minha primeira luta com jutsus de relâmpago. A provocação de Fujin irritou os 4 ninjas Ami. O líder disse, um de nossos ninjas roubou documentos importantes e fugiu para a Terra dos Rios. Precisamos verificar todos para garantir que ele não escape debaixo de nossos narizes. Fujin mais uma vez provocou. Por que alguém assim correria nessa direção em vez de escapar? O líder respondeu arrogantemente, não importa. Se você não quer morrer, tire a máscara. Caso contrário, encontre seu destino. Ele pensou, quem esse bastardo pensa que é para ser tão arrogante? Eu o teria deixado ir inicialmente, mas agora, mesmo que ele tire a máscara, vou acusá-lo de usar jutsu de transformação e matá-lo. Considerando a velocidade que ele estava se movendo, ele deveria estar no nível de Jounin. Então ele deveria ter muito dinheiro ou outros objetos de valor. Para sua surpresa, Fujin riu e respondeu, acho que quero morrer então. O líder bufou e tirou um pequeno objeto em forma de vaja. Ele gritou, mate-o. Imediatamente, os 3 ninjas Ami entraram em ação enquanto o líder o seguia. Fujin não deu o primeiro passo porque queria testar suas proezas com a liberação de relâmpago. Não faria muito sentido se ele os eliminasse em um piscar de olhos. No entanto, ele não pôde deixar de balançar a cabeça e pensar, neste mundo, quando há tantas pessoas que podem te matar em um piscar de olhos, por que você quer bater de frente com alguém confiante o suficiente para enfrentar? Você? Mesmo Anzo e Nagato não serão capazes de garantir minha morte. Os olhos de Fujin se arregalaram de repente ao notar a arma nas mãos do líder. Uma lâmina de pura energia elétrica que brilhava em amarelo apareceu do objeto parecido com um vaja. Acontece que era apenas o punho da espada. Fujin rapidamente se esquivou dos ataques enquanto pensava, esse cara está com a espada de Tobirama? Não admira que ele fosse tão arrogante. Hehehe, que sorte! Nunca imaginei que conseguiria uma espada adequada tão facilmente para esta identidade. Fujin pesquisou sobre a lâmina do espírito do trovão de Tobirama enquanto ele estava na academia. Pelo que ele lembra, a espada foi roubada apenas alguns anos antes de Naruto se formar. Então, ele queria roubá-lo daqueles que tentariam roubá-lo mais tarde. Infelizmente, as informações de suas memórias não correspondiam. A lâmina do espírito do trovão estava desaparecida desde a morte de Tobirama. Konoha sempre adivinhou que caiu nas mãos de Komogakuri. No entanto, algumas décadas depois, na Segunda Grande Guerra Ninja, esta espada estava na posse de Ami Jounin, que era um assessor próximo de Anzo. Devido à existência de Anzo, Konoha não conseguiu recuperar a espada. Fujin havia desistido da espada e sabia que havia uma entidade muito mais perigosa que Anzo no País da Chuva. Na verdade, ele tinha praticamente esquecido disso. Ele nunca esperou que Ami Jounin lhe trouxesse um presente tão valioso. Um sorriso apareceu por trás de sua máscara enquanto ele pensava. Achei que ele era estúpido. Que ingrato da minha parte. Esse cara é ainda mais generoso que Hiruzen. Enquanto Fujin continuava se esquivando, o ninja Ami com a espada apareceu na frente de Fujin e balançou a espada verticalmente. Um sorriso apareceu em seu rosto enquanto ele gritava, morra. Para sua surpresa, Fujin levantou o braço direito e pegou a espada com a mão direita. Um sorriso apareceu no rosto do ninja quando uma enorme corrente eletrocutou Fujin. Um grito doloroso escapou da boca de Fujin quando ele foi atacado por inúmeros choques elétricos. Capítulo 487.
Ao ver Fujin sofrendo, o sorriso se alargou no rosto do ninja Ami. Seus companheiros de equipe também sorriram. Ele disse, esse é o preço que você paga pela sua arrogância. Acabe com ele. Seus subordinados rapidamente se moveram para acabar com Fujin como se tivessem matado inúmeros outros ninjas usando o mesmo ataque combinado. Dezenas de shurikens foram lançadas nos órgãos vitais e no pescoço de Fujin. Para sua surpresa, Fujin de repente parou de gritar e disse em um tom travesso que não combinava com sua voz profunda, brincadeira? Naquele mesmo instante, 3 lanças relâmpago dispararam de repente de onde Fujin estava. O desenvolvimento repentino pegou todos desprevenidos. Em um piscar de olhos, as lanças relâmpago derrubaram todas as shurikens que chegavam e perfuraram os corações dos 3 ninjas Ami. Todos caíram mortos sem qualquer luta. Enquanto as lanças relâmpago eram lançadas, Fujin pensou, acho que finalizei o nome e a história de fundo desta identidade. Eu me pergunto quem seria o primeiro a ouvir essa história idiota, hehehe. Os olhos do líder se arregalaram. Fujin largou a espada e Ami Jounin imediatamente recuou para longe de Fujin. Fujin olhou para ele e disse, lâmina do espírito do trovão do segundo Hokage. Essa é uma arma bastante impressionante. Se você se junta a seus subordinados ou não, depende se você é capaz ou não de me impressionar. Fujin pensou, embora eu mal me lembre desta espada, não tenho nenhuma lembrança de quais são as habilidades desta espada. O pergaminho na biblioteca apenas mencionava a capacidade de chocar os outros e cortar chakra. Mas se a habilidade for tão ruim, então não seria uma arma que um Hokage usaria. Espero que ele possa mostrar alguma habilidade. Enquanto Fujin pensava casualmente, Ami Jounin ficou apavorado. O medo era visível em seu rosto. Ele pensou, como ele conseguiu suportar os choques elétricos? Quem é ele? E como ele matou 3 Junins num piscar de olhos? Nem eu seria capaz de fazer isso. O Ami Jounin estava completamente em guarda. Toda a sua atenção estava voltada para Fujin. Ele não se atreveu a dar o primeiro passo novamente. Em vez disso, ele perguntou, quem é você? O que você quer? Fujin respondeu, ninguém famoso, eu acho. Eu costumava usar o nome de Akuro. Quanto ao que eu quero, eu estava apenas de passagem até que vocês decidiram me impedir. O Ami Jounin ficou ainda mais confuso. Ele se perguntou, costumava passar por aqui? O que ele quer dizer com isso? Além disso, ele estava realmente apenas de passagem? Sem chance. Ele deveria ter algum objetivo em mente. Ele rapidamente disse, minha aldeia é liderada por um deus e um anjo. Se você me atacar, Deus irá julgar e matar você. Fujin respondeu, e um deus e um anjo desceram a este mundo? O humor de Ami Jounin ficou ainda pior por ser tão desprezado. Ele gritou, não me subestime. Dragão relâmpago. Ele balançou a espada em direção a Fujin. Uma grande quantidade de relâmpagos foi liberada da espada. Assumiu a forma de um dragão e mergulhou em direção a Fujin em alta velocidade. Ao mesmo tempo, abriu um guarda-chuva e lançou uma chuva de agulhas venenosas em direção a Fujin. Para sua surpresa, Fujin mais uma vez estendeu o braço esquerdo para frente e parou a cabeça do dragão relâmpago com a palma da mão esquerda. Em menos de um segundo, o dragão inteiro atingiu a palma da mão de Fujin, mas ele permaneceu imóvel. O dragão relâmpago se dissipou, deixando apenas algumas cargas elétricas ao redor da palma de Fujin. O Ami Jounin se perguntou, ele é imune ao Lightning? Mas como pode ser isso? Em termos de destruição, nada chega perto de Lightning, especialmente quando se trata desta espada. Como faço para lutar com ele? Fujin viu a chuva de agulhas chegando e apenas acenou com a palma da mão esquerda. Todo o relâmpago que ele absorveu do dragão relâmpago foi liberado e formou um campo elétrico na frente dele. Bloqueou ou desviou todas as agulhas que se dirigiam para ele. Não tendo outra escolha, o Ami Jounin atacou mais uma vez. Ele balançou a espada, mas apontou para o céu em vez de Fujin. Liberação de relâmpago. Jutsu do corvo relâmpago. Uma grande quantidade de relâmpagos foi liberada mais uma vez. Atingiu cerca de 50 metros acima do solo. Cerca de 100 pequenos corvos feitos de relâmpago foram formados. Cada um deles mergulhou em direção a Fujin. O Ami Jounin rapidamente teceu selos de mão enquanto os Lightning Crawls mergulhavam em direção a Fujin. Liberação de água. Jutsu de onda de colisão de água explosiva. Ele cuspiu uma grande quantidade de água criando ondas enormes. Sem esperar para ver como funcionavam os jutsus, ele se virou e começou a escapar. Fujin observou o ataque e analisou. Estranho. Muito estranho. A quantidade de chakra que ele está usando não corresponde à quantidade de chakra necessária para formar um jutsu tão grande. Seu consumo de chakra deveria ter sido 10 vezes maior. A espada tem um efeito de amplificação? Se sim, posso ver por que Tobirama usou esta espada. Ele era famoso por seus jutsus de água. Usando esta espada, ele poderia usar perfeitamente os jutsus combinados água-relâmpago. Sem falar que seu consumo de chakra será muito menor. Numa guerra, este poderia ser o fator decisivo entre a vitória e a morte. Quando Fujin tinha acabado de se tornar um genin, sua tática de batalha favorita era ficar em segundo plano e forçar seus oponentes a consumir todo o seu chakra. Embora ele usasse mais essa tática porque estava inconscientemente com medo de se colocar em maior risco. Essa tática era repugnantemente eficaz contra oponentes que tinham menos chakra. Como tal, ele poderia facilmente ver quanto benefício a espada traria em uma guerra. Desta vez, Fujin levantou ambas as palmas das mãos cobertas de relâmpagos. Liberação de relâmpago. Jutsu vórtice de relâmpago. Fujin lançou várias cargas relâmpago que começaram a girar em alta velocidade formando um vórtice relâmpago. Foi um jutsu defensivo que Fujin criou sozinho. Os Lightning Crawls atingiram o Lightning Vortex em 4 ondas. Assim que os corvos entrassem no vórtice,
eles se tornariam instáveis e se dissolveriam novamente em puro relâmpago e seriam absorvidos pelo vórtice. Como resultado, o Lightning Vortex ficou cada vez mais forte. Assim que o bombardeio parou, Fujin controlou o vórtice e bateu-o com as mãos no chão. Liberação de relâmpago. Jutsu Fúria do Relâmpago. Em um momento, uma onda de relâmpagos foi liberada em direção à onda de água que se aproximava. Por mais forte que fosse o Jutsu da água, o Jutsu de Fujin foi fortalecido pelo Jutsu do Corvo Relâmpago liberado com a ajuda da espada. Como resultado, os dois Jutsus estavam em níveis completamente diferentes. A onda de choque do relâmpago atravessou a onda de água, dispersando-a completamente em diferentes direções. Fujin soltou um suspiro e murmurou, que decepcionante. Um Senbon apareceu na mão esquerda de Fujin. O chakra relâmpago de Fujin começou a fluir através da agulha quando ele a jogou em direção a Ami Jounin que estava escapando. Ao escapar, o Ami Jounin se virou para ver o que era aquele barulho alto. Seus olhos se arregalaram quando ele viu seu jutsu de água sendo destruído impiedosamente. De repente ele notou um pequeno objeto brilhante cercado por faíscas azuis perfurando várias árvores. Antes que ele pudesse reagir, o Senbon carregado como um raio perfurou seu coração. Seus olhos se arregalaram em descrença. Ele olhou para o peito enquanto sua jaqueta estava sendo tingida de vermelho com seu sangue. Ao perder o equilíbrio e cair no chão dos galhos em que corria, ele olhou para frente e viu o Senbon carregado por um raio continuar avançando enquanto perfurava várias outras árvores até escapar além do que ele podia observar. Alguns segundos depois, seus olhos se fecharam enquanto seguia seus 3 subordinados para a vida após a morte. Fujin piscou ao lado dele e tirou o cabo da espada de suas mãos. Fujin observou o punho em forma de vaja e inseriu um pouco de chakra na espada. Mais uma vez, um Thunderblade apareceu. Fujin observou a lâmina enquanto continuava analisando. Dito isto, embora possa ser usada para conservar chakra, não é forte o suficiente para criar um impacto de qualquer outra forma em uma luta entre ninjas de nível S. Então, novamente, embora Tobirama tenha perdido esta espada durante sua morte, ele não divulgou os métodos corretos de uso desta espada, como dizia o pergaminho na biblioteca. Esses deveriam ser com Hiruzen ou Danzo. Mesmo que a Megakuri tivesse essa espada há algum tempo, eles não deveriam ter desvendado todos os seus segredos. Se for esse o caso, então pode haver mais segredos. Ah bem, deixe-me ver o que esse sujeito generoso sabe. Fujin colocou a palma da mão na cabeça de Ami Jounin e começou a ler suas memórias. Capítulo 488. Depois de ler suas memórias, Fujin analisou, entendo. Então Nagato já matou e substituiu Anzo há algum tempo. A Terra das Chuvas é oficialmente um lugar proibido a partir de agora. Embora eu deva ser capaz de escapar das 6 dores, não há necessidade de arriscar um confronto com ele a partir de agora. De qualquer forma, parece que o Dragão Relâmpago e os Corvos Relâmpagos foram os 2 jutsus mais fortes que esse cara poderia usar com a ajuda desta espada. Ainda assim, esse cara. A espada foi dada a ele por Anzo após a morte do portador anterior. Pensar que ele trairia Anzo e imploraria a Pen que lhe permitisse servi-lo. Devo considerá-lo um traidor ou apenas um cara esperto para deixar o navio que está afundando? Provavelmente o primeiro. Ele não teria me atacado se fosse tão inteligente. Bem, é bom que Ami pelo menos tenha feito algumas pesquisas sobre esta espada. Quando eles conseguiram, eles só podiam usá-lo para cortar chakra e atingir qualquer um tocando fisicamente a espada neles. Isso teria sido quase inútil em uma batalha do meu nível. Fujin parou de fornecer chakra para a espada e a lâmina do trovão desapareceu. Fujin guardou-o em um dos selos de armazenamento que ele havia inscrito em seu antebraço direito. Ele cremou o corpo de Ami Jounin e enterrou as cinzas profundamente no solo, como de costume, e deixou a área. Quanto aos outros 3 corpos, Fujin não se importou particularmente. Afinal, eles quase não viram nada antes de morrer. Quando Fujin saiu, ele analisou. Embora eu tenha essa espada, talvez ainda precise de mais algumas feitas de metal de chakra. A lâmina do espírito do trovão, embora boa, está em forma elementar. Não estou acostumado com essa espada. Precisarei testar o desempenho desta espada contra uma espada normal que possui fluxo de chakra carregado com diferentes elementos. Se não funcionar contra o fluxo de chakra do vento ou do relâmpago, usá-lo para defesa será suicida. Dito isto, usar esta espada como meio para usar jutsus de relâmpago de longo e médio alcance será muito útil. Se eu não conseguir resolver uma luta rapidamente contra um oponente que é tão forte quanto eu, então devo usar esta espada para conservar meu chakra. Bem, vou experimentar isso mais tarde e decidir o que fazer. Fujin rapidamente se moveu em direção a Konoha, mudando sua aparência de volta para Fujin assim que entrou profundamente no País do Fogo. Um dia depois, ele chegou a Konoha sem nenhum outro incidente. Ele visitou Shishiro e relatou as missões concluídas antes de retornar para sua casa. Depois de retornar, Fujin pensou, então, o que devo fazer agora? Devo continuar com o treinamento Flying Thunder God? Ou devo continuar com o que comecei no vale? Fujin pensou um pouco antes de decidir. Tenho treinado o Deus Voador do Trovão sem parar há algum tempo. Estou desenvolvendo um pouco de cansaço. Acho que será bom tirar um tempo desse jutsu e focar em outros. Acho que é hora de finalmente dominar isso. Fujin levantou a palma da mão direita e começou a liberar chakra. Começou a girar e imediatamente formou um Rasengan. Imediatamente Fujin começou a infundir o chakra do vento no Rasengan. Lentamente o vento começou a girar em alta velocidade ao redor do Rasengan. 4 pequenas formas semelhantes a lâminas apareceram ao redor do Rasengan, girando rapidamente em torno dele. Fujin olhou para a bola de chakra e pensou, eu sabia que minha afinidade com o vento é alta, mas nunca imaginei que seria tão ridiculamente alta. Graças ao truque do Shadow Clone, consegui infundir o Wind Chakra com sucesso no Rasengan com 1 hora de prática naquele vale. No entanto, meus clones conseguiram infundir o chakra do vento nos Rasengans sem
sem a ajuda de qualquer outro clone das sombras no segundo dia de treinamento. E pensar que eu aprenderia a liberação de vento, Rasengan tão rapidamente sem precisar de nenhum clone para me ajudar. Fujin dissipou lentamente o jutsu sem deixá-lo explodir. Uma brisa apareceu dentro de sua casa, mas graças ao controle de Fujin nenhum dano ocorreu. No entanto, a respiração de Fujin ficou mais difícil. Ele analisou. Dito isto, o chakra necessário para este jutsu é além do ridículo. Esta é apenas a liberação de vento. Rasengan. Rasen Shuriken ainda exigirá ainda mais chakra. Embora eu tenha passado 5 dias treinando lá, na verdade não consegui treinar muito devido à intensidade do chakra desse treinamento. Dito isto, eu só poderia gastar metade do meu chakra no vale, pois precisava da outra metade caso algo acontecesse. Desta vez, consumirei a pílula do soldado e farei meus Shadow Clones treinarem 5 dias seguidos. Sem mencionar que tenho outro problema para resolver. Embora criar este jutsu não deva ser uma tarefa difícil para mim, acertá-lo em um inimigo doeria muito. Meus clones da sombra se dispersam instantaneamente devido à reação do jutsu depois que eles o batem em um objeto. É hora de ir para o Monte Muteki. De acordo com o que Ryu disse na primeira vez que nos conhecemos, meu chakra já ultrapassou o que ele disse ser o requisito mínimo para aprender Senjutsu. Se eu puder aprender o modo sábio agora, poderei lidar com a reação causada pelo Rasen Shuriken. Além disso, estou animado para ver como seria o modo sábio ensinado por Vinged Sabertooth. Fujin estava prestes a convocar Kaito quando de repente sua campainha tocou. Fujin olhou para a porta e pensou, Naruto? Que bom momento ele tem. Alguns minutos atrás eu não teria voltado para casa e 1 minuto depois já teria saído. Fujin abriu a porta e Naruto disse entusiasmado Fujin. Eu tinha acabado de chegar para treinar quando vi que você havia retornado. Fujin sorriu e disse, acabei de voltar. E estava prestes a sair mais uma vez. Naruto olhou confuso e perguntou, você já está indo embora? Fujin acenou com a cabeça e disse, sim, tenho algum trabalho. Devo voltar em 1 ou 2 semanas. De qualquer forma, como está seu progresso? Naruto respondeu imediatamente, eu posso subir nas árvores agora. No entanto, ainda estou lutando para usar 2 jutsus, um após o outro. Fujin respondeu, isso exigirá muita prática. Continue treinando o máximo que puder e você terá sucesso em breve. Bom trabalho com escalada em árvores. Venha comigo. Vou lhe mostrar outra coisa legal antes de partir. Naruto seguiu Fujin com entusiasmo enquanto exclamava, você é o melhor Fujin. Os dois rapidamente seguiram em direção ao rio. Fujin disse, este pode ser mais divertido do que subir em árvores. Desta vez, você terá que aprender a andar e mais tarde, a correr na água. Os olhos de Naruto se arregalaram. Ele perguntou surpreso a Fujin, podemos fazer isso? Fujin respondeu, claro que podemos. Observe. Fujin deu um passo à frente e começou a andar sobre a água. Ele se virou e disse, agora tente. Concentre o chakra nos pés e pise na água. Naruto assentiu e seguiu as instruções de Fujin. Escusado será dizer que ele caiu na água logo no primeiro passo, fazendo Fujin rir. Naruto nadou rapidamente e foi até a margem do rio e respirou fundo. Fujin disse, isso é muito mais difícil do que subir nas árvores. A superfície da árvore permanece firme, a menos que você aplique muito chakra. No entanto, a superfície do rio continua a mover-se à medida que a água se move. Além disso, a quantidade de chakra que você precisa liberar para ficar sobre ele é muito maior. Lembre-se disso ao tentar novamente. Naruto disse, tudo bem, vou tentar de novo. Fujin saiu do rio e viu Naruto tentando. Depois de alguns minutos, Naruto conseguiu dar 2, 3 passos antes de cair no rio. Fujin disse, ótimo. Continue fazendo isso até conseguir andar sobre ele. Quando estiver confortável, você pode tentar correr e até mesmo tentar patinar nele. Pratique isso junto com os 2 jutsus combinados. Vou partir para agora. Naruto disse obrigado mais uma vez Fujin. Vou começar a correr na água em pouco tempo. Acredite. Fujin sorriu e disse, eu irei. Dito isto, se o seu chakra ficar baixo ou se você estiver muito exausto, não continue este treinamento. Se você cair e não tiver energia para nadar, ficará preso no meio do rio, agitando seus membros e pode se afogar, incapaz de sair do rio e nunca realizará seus sonhos. Então tome cuidado. Enquanto Fujin falava, sua voz tornou-se um pouco assustadora, fazendo Naruto estremecer. Naruto acenou com a cabeça e disse, não se preocupe. Não vou exagerar. Fujin mais uma vez sorriu e disse, tudo bem. Até mais. Fujin desapareceu da visão de Naruto. Naruto murmurou, Fujin pode ser assustador às vezes. Mesmo assim, quero aprender como ele pode desaparecer do nada. Claro, embora as palavras de Fujin fossem assustadoras, ele não estava realmente preocupado. Naruto foi a última pessoa neste mundo que poderia morrer de exaustão de chakra. Mesmo se ele caísse em tal situação, Kurama não teria escolha a não ser enviar-lhe chakra. Claro, isso atrairia a atenção de Hiruzen, algo que ele não queria ver. É por isso que ele avisou Naruto. Fujin retornou ao seu campo de treinamento, convocou Kaito e disse, Kaito, invoque-me de volta ao Monte Muteki. Kaito disse, você parece impaciente. De qualquer forma, claro. Dê-me 1 minuto. 1 minuto depois, Fujin desapareceu de Konoha e apareceu no Monte Muteki. Capítulo 489. Kaito olhou para Fujin e perguntou, então, e aí? Por que você quis vir aqui? Fujin respondeu, bem, eu queria um lugar onde pudesse treinar sozinho. Um lugar onde pudesse causar muita destruição sem atrair problemas. Conhece algum? Kaito respondeu, claro. Há muitos picos de montanhas desocupados nas proximidades. Quer uma carona? Fujin respondeu, claro, mas quero conhecer seu pai primeiro. Leve-me até ele. Fujin pulou nas costas de Kaito enquanto Kaito voava. Ele perguntou, o que você quer fazer com o pai? Fujin respondeu, não muito. Só estou me perguntando se ele vai me ensinar como aproveitar e controlar a energia da natureza. Um dos jutsus que estou aprendendo tem uma reação enorme.
Provavelmente não serei capaz de lidar com isso a menos que possa fortalecer-me com a energia da natureza. Kaito ficou surpreso. Ele perguntou, uma reação tão forte? O jutsu deve ser impressionante. Fujin riu e respondeu, mostrarei mais tarde. Eles chegaram à caverna de Ryu. Ryu abriu os olhos ao ver Kaito e Fujin voando. Kaito pousou na frente de seu pai e Fujin pulou. Ryu observou Fujin e uma surpresa apareceu em seu rosto gigantesco. Ele disse com sua voz irregular, impressionante. Seu corpo ficou muito mais forte desde a última vez que nos encontramos. Eu não esperava que você fizesse um progresso tão rápido. Fujin acenou com a cabeça e disse, sim, foi um dos aspectos em que me concentrei. Não havia necessidade de adivinhar o que causou o crescimento explosivo. Embora o foco principal de Fujin nos últimos 4 meses tenha sido dominar o jutsu do deus voador do trovão, ele também manteve seu treinamento nos 8 portões internos. Embora ele tenha lutado para abrir o portão da vida, uma vez que o fez, não demorou muito para abrir o portão da dor. Ele estava atualmente trabalhando para abrir o portão do limite, embora precisasse de muito mais tempo para realmente poder abri-lo. Ryu perguntou, bom, por que você veio me visitar? Fujin não fez rodeios e disse diretamente, eu quero aprender Senjutsu. Meu chakra já aumentou além do que você mencionou como requisito para aprendê-lo. Você me ensina isso agora? Fujin pensou muito sobre o assunto antes de perguntar. Aprender como aproveitar a energia da natureza era arriscado. Em termos de chakra, ele estava muito ausente em comparação com os níveis de chakra de Naruto quando ele tentou. No entanto, ele deveria estar muito melhor do que Jiraiya quando Jiraiya começou a aprender como usar a energia da natureza. Foi por isso que Fujin insistiu pela primeira vez. A única variável que Fujin estava ciente, mas não conseguia calcular, era que os dentes de sabre alados teriam um método de ensino diferente em comparação com os sapos, envolvendo riscos diferentes. Então ele não tinha certeza sobre o nível de risco. Ryu não saiu de sua posição deitada e parecia estar pensando profundamente. Alguns minutos depois, ele respondeu, não, ainda não. Uma carranca se formou no rosto de Fujin. Ele perguntou, por que não? Ryu respondeu, o que eu afirmei eram apenas requisitos mínimos. Você se saiu bem ao alcançá-los em menos de 4 anos. Devo admitir que não esperava que você fizesse isso tão rapidamente. No entanto, como eu disse, eles são apenas requisitos mínimos. Não esqueça que nenhum humano jamais conseguiu aprender nossa forma de Senjutsu. Então, não fique impaciente. Continue melhorando sua força. Quando eu sentir que você está pronto, farei tudo o que puder para garantir que você aprenda. Fujin ficou em silêncio. Ele podia sentir que as palavras de Ryu eram genuínas. No entanto, ele não queria desistir tão facilmente. Senjutsu era um power-up importante que ele queria. Seria a segunda habilidade que lhe permitiria se diferenciar de outros ninjas de nível S, junto com o jutsu do deus voador do trovão. Se o jutsu do deus voador do trovão desse a Fujin velocidade invencível e habilidade de movimento, o modo sábio seria o que daria a Fujin a capacidade de enfrentar ninjas de nível S de nível superior e ainda chegar ao topo sem ter que confiar em sua velocidade e torcer para que seu oponente cometa um erro. Fujin perguntou, você não disse que poderia me ajudar a melhorar minha afinidade com o vento e aumentar minhas reservas de chakra se eu ficasse aquém? Ryu respondeu, melhorar sua afinidade com o vento não é um problema, mas o método de aumentar suas reservas de chakra não é totalmente seguro e tem várias desvantagens. Além disso, é muito caro. Considerando seus níveis atuais de chakra, você não precisa depender disso. Apenas continue fazendo o que você está e deixe suas reservas de chakra aumentarem naturalmente. Ryu pensou, eu não esperava que suas reservas de chakra continuassem aumentando rapidamente, apesar de ele já usar tanto de seu potencial. É mais de 5 vezes o que era quando ele me conheceu pela primeira vez. Eu havia estimado que ele só conseguiria aumentá-lo 4 vezes e que precisaria de mais uma década para atingir esse estágio. Se eu soubesse que ele iria progredir tão rápido, não teria mencionado a existência de tal método. De qualquer forma, é bom que ele tenha conseguido superar minhas estimativas. Caso contrário, eu teria que usar essa técnica secreta para transferir um pouco do meu chakra para ele. Isso teria me enfraquecido e teria limitado severamente o seu potencial futuro. Claro, meu chakra teria tornado mais fácil para ele aprender Senjutsu. Enquanto fizesse, qualquer perda de potencial não teria sentido para ele. Enquanto a profecia do avô se concretizasse, minhas perdas também valeriam a pena. Foi por isso que eu estava disposto a fazer isso. No entanto, a situação atual é muito melhor. Enquanto Ryu pensava, Fujin analisava. Isso pode ser problemático. Considerando suas palavras, acho que ele só poderia me ensinar Senjutsu quando minhas reservas de chakra parassem de aumentar ou a taxa de aumento se tornasse muito lenta. Porém, quando será isso? Daqui a 10 anos? 15 anos? Não posso esperar tanto tempo. Embora eu tenha maneiras de atrasar a Quarta Grande Guerra Ninja, talvez não consiga atrasá-la por tanto tempo. Fujin perguntou, você pode me dar uma estimativa de quando poderá me ensinar Senjutsu? Ryu franziu a testa. Ele perguntou, por que você está tão impaciente? Algo como Senjutsu não pode ser apressado. Se sua mente não estiver em paz, você não será capaz de aprender, não importa o quão forte você seja. Fujin ficou quieto. Depois de alguns momentos, ele suspirou e disse, há muitas tendências fluindo nas nações elementais neste momento. Há uma guerra civil massiva em um dos principais países que vem acontecendo há mais de meia década. Estão lentamente construindo seu poder também. E recentemente surgiu um grupo que tem ninjas extremamente poderosos e está capturando as bestas com cauda. Os olhos de Ryu se arregalaram ao saber que um único grupo estava capturando as bestas com cauda. Fujin continuou, não se sabe o que eles planejam fazer com as bestas com cauda. No entanto, tem um pressentimento de que em breve uma grande guerra irá estourar. Uma guerra que fará com que as 3 grandes guerras ninja anteriores pareçam insignificantes em comparação. Eu quero aprender Senjutsu antes que o inferno comece.
Caso contrário, seria tarde demais para aprender. Desta vez, Ryu ficou em silêncio. Ele não tinha interesse nos ninjas elementais ou nos ninjas. Como tal, ele não estava muito ciente do que estava acontecendo. No entanto, pelo tom de Fujin, ele entendeu a gravidade do assunto. Embora Fujin não tenha fornecido nenhuma prova, o pressentimento de alguém tão forte como Fujin não era algo que alguém consideraria levianamente. Afinal, não era como se houvesse alguma prova para mostrar que a profecia em que ele acreditava também era verdade. Ryu perguntou: o que é uma grande guerra ninja? Fujin ficou pasmo com a pergunta. No entanto, ele rapidamente lembrou: ah, certo. Ele não tem nenhum invocador há muito tempo. Mesmo eu nunca o convoquei devido ao quão intensivo é o chakra para invocá-lo. Antes que Fujin pudesse responder, Kaito respondeu: é uma guerra onde todas as aldeias ninja naquele continente lutam umas contra as outras. Eles fazem isso de vez em quando. A última foi há mais de uma década. Vários ninjas fortes morrem em cada guerra. Ao contrário de Ryu, Kaito adorava voar pelo mundo. Como resultado, ele viu várias batalhas acontecerem enquanto permanecia acima das nuvens. Ryu pensou um pouco e perguntou: quanto tempo você acha que vai demorar até o início da próxima grande guerra ninja? Capítulo 490. Fujin pensou um pouco e respondeu: não tenho certeza. Nenhuma grande aldeia fará qualquer movimento até que a guerra civil em Kerigakuri termine. Quanto à organização que está capturando as bestas com cauda, elas também estão escondidas e fazendo seu trabalho secretamente. No entanto, isso pode mudar quando eles capturarem mais bestas com cauda. Quando isso acontecer, as aldeias ninja reagirão e não posso calcular o que acontecerá. Considerando a gravidade do assunto, talvez eu não tenha permissão para tirar folga para treinar até que o problema seja resolvido. E como estou agora, não tenho confiança em enfrentar as bestas com cauda. Se minhas estimativas estiverem corretas, nada de grande deverá acontecer nos próximos anos, a menos que alguém enlouqueça. No entanto, uma grande guerra estourará em breve. Acho que isso acontecerá em 3 a 4 anos. Desta vez, as palavras de Fujin não eram inteiramente verdadeiras. Ele realmente não tinha medo das bestas com cauda. A única coisa que ele temia nas bestas com cauda era a bomba da besta com cauda. Era verdade que a partir de agora ele não tinha nenhum contra-ataque. No entanto, uma vez que o alcance do deus voador do trovão aumenta, ele pode evitá-los com facilidade. Na verdade, uma vez que ele se tornasse mais eficiente no jutsu, ele poderia até mesmo transferir uma bomba da besta com cauda para a dimensão do vazio. Dito isto, ele não poderia fazer isso naquele momento. Como resultado, suas palavras eram verdadeiras em certo sentido e Ryu não sentiu nenhuma mentira nas palavras de Fujin. Ryu pensou um pouco e disse: tudo bem. Se nada drástico acontecer, então vou te ensinar como aproveitar a energia da natureza em 2 anos e meio. Se você acha que a guerra vai acontecer antes disso, então eu vou te ensinar isso para você mais cedo. Dito isso, lembre-se de que estou pedindo que você espere apenas para ter uma chance melhor de aprender como aproveitar a energia da natureza. Portanto, não tente criar motivos para aprender mais cedo se não houver necessidade disso. Fujin acenou com a cabeça e disse com um sorriso: tudo bem, estou bem com isso. Não se preocupe, não vou insistir nisso a menos que uma guerra esteja próxima e inevitável. Ryu acenou com a cabeça e disse: ótimo. Continue seu treinamento. Você terá que trabalhar muito mais se quiser tentar em apenas 2 anos e meio. Fujin disse: claro, vou ficar aqui por um tempo. Preciso de espaço para praticar um novo jutsu. Ryu respondeu: claro, Kaito estará com você enquanto você estiver aqui. Kaito disse: eu já tinha concordado, pai. Vamos, Fujin. Fujin acenou com a cabeça e deitou-se de costas. Kaito e Fujin saíram rapidamente, deixando Ryu sozinho, que estava pensando profundamente. Ele se perguntou: uma grande guerra? Eu me pergunto se a profecia tem algo a ver com isso. Ele pensou um pouco antes de concluir: provavelmente não. Os humanos têm um estranho fascínio pela guerra. Mesmo naquela época, eles sempre estariam em guerra com algum clã ou outro. E agora, eles até envolveram as bestas com cauda em suas guerras. Suspirar. Ryu não tinha interesse nos humanos ou em suas guerras. Contanto que um de seus invocadores conseguisse aprender senjutsu, ele não se importaria se todos os outros humanos morressem. Kaito voou para um pico próximo onde não havia ninguém morando nele, além de alguns animais selvagens comuns. Kaito perguntou: esse pico servirá? Fujin respondeu: sim, mas não há necessidade de estar no pico. Voe para baixo, onde podemos conseguir mais espaço para treinar. Kaito disse: tudo bem. Avise-me quando encontrar um local adequado. Kaito mergulhou. Logo Fujin notou um local ideal para treinar. Seguindo suas instruções, Kaito pousou lá. Fujin saiu de cima dele. Kaito perguntou: você precisa da minha ajuda no treinamento? Fujin disse: na verdade não. Fujin pegou uma pílula de soldado e a consumiu antes de acrescentar: vou treinar por 5 dias seguidos. Caso aconteça algum incidente. Dito isso, não há compulsão. Posso simplesmente retornar à aldeia e pedir que você me invoque novamente se tiver outra coisa para fazer. Kaito pensou um pouco e disse: vou ficar de guarda. Ele bocejou e acrescentou: passei muito tempo voando ao redor do mundo nos últimos meses. Estava planejando fazer uma pausa. Talvez fosse melhor assistir você treinar e me manter entretido. Fujin sorriu e disse: como quiser. Fujin esticou os músculos e se perguntou: agora, como devo aprender o Rasen Shuriken? Ele pensou um pouco antes de decidir. A quantidade de chakra do vento necessária para a liberação do vento, Rasengan, é menor em comparação com o Rasen Shuriken. Tentar criá-lo sem Shadow Clone será difícil. Terei 2 clones treinando juntos para aprender esse jutsu. Assim que eles conseguirem executá-lo de forma consistente, farei com que os Shadow Clones tentem criá-lo sem qualquer ajuda. Dito isso, uma coisa que percebi nos 5 dias que treinei esse jutsu é que não preciso me ater apenas ao Rasen Shuriken que me lembro. Embora o jutsu seja perversamente forte,
forte, deve haver outros métodos para aplicar o Wind Chakra ao Rasengan. Posso aplicar minhas próprias reviravoltas ao Jutsu, criando efeitos únicos que podem ser bastante úteis em combate. 6 Shadow Clones apareceram ao lado de Fujin. 4 deles tinham 10% de seu chakra, enquanto os 2 restantes tinham 20% de seu chakra. Os 2 clones com 20% de chakra foram embora sozinhos, enquanto os que tinham 10% de chakra foram embora em pares. Quanto a Fujin, ele começou a fazer o que fazia sempre que ficava em um novo lugar. Kaito não tinha interesse em ver Fujin aplicar selos. Em vez disso, ele foi atraído pelo intenso chakra que sentia dos clones das sombras. Ele voou para um local que lhe permitiria observar todos os clones das sombras. Seus olhos pousaram primeiro nos clones das sombras em pares. Ele viu um clone fazendo o Rasengan e o outro infundindo o chakra do vento nele. Seus olhos se arregalaram ao ver o quão intenso era o jutsu. Ele murmurou para si mesmo, um jutsu tão concentrado e intenso. Não creio que nem mesmo o pai seria capaz de suportar tal ataque. Não admira que ele tenha dito que seu corpo não é capaz de lidar com a reação. Ele voltou seus olhos para os 2 clones treinando sozinhos. Assim como os pares, eles formaram um Rasengan também. No entanto, em vez de infundir chakra do vento no Rasengan, eles estavam liberando muito chakra do vento sob o Rasengan. Um dos clones ficou satisfeito com sua criação e apontou a mão direita para sua frente. O Rasengan na palma da mão foi separado por uma camada de Wind Chakra. De repente, os ventos sopraram forte, fazendo o Rasengan voar cerca de 5 metros antes de explodir. O clone sorriu e analisou, bom, essa ideia funciona. Tive essa ideia enquanto tentava criar o Rasen Shuriken. Ele usa os princípios dos jutsus Assassin's Rush e Wind Laser em vez de infundir o chakra do vento diretamente no Rasengan. Com a ajuda desta rajada de vento, eu devo ser capaz de enviar o Rasengan voando em alta velocidade. Chamarei esse ataque de canhão Rasengan. Ao contrário dos meus jutsus de vácuo, dos quais os inimigos estão mais seguros se mal se esquivarem com Rasengan, eles também precisarão se esquivar da área da explosão. Eu deveria tentar usar esse método com Vacuum Trap Ball e mais tarde com Rasen Shuriken também. Será uma ótima variação de se ter na verdade, com o Rasen Shuriken, eu poderia aplicá-lo de muitas maneiras diferentes se pudesse controlar o chakra do vento dentro do jutsu. O clone voltou imediatamente ao treinamento. Embora a ideia fosse boa, ele só poderia enviar o Rasengan voando por 5 metros a partir de então. A velocidade também não foi muito impressionante. Fujin precisaria treinar muito para tornar suas ideias realidade. Enquanto os clones de Fujin treinavam, Fujin terminou de aplicar os selos. Ele pegou a lâmina do espírito do trovão e murmurou, agora deixe-me ver o que você pode fazer. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.